Oi, gente. Gostaria de falar para vocês um testemunho. Eu ainda me acho incapacitada de falar da palavra de Deus, mas ainda assim eu sinto muita vontade de falar a palavra de Deus. Então eu vou trazer para vocês hoje, domingo, né? Estou gravando esse vídeo na sexta-feira e estou pensando em postar ele no domingo, né? Porque domingo a gente tem o culto de adoração a Deus e postar esse vídeo no domingo. Gente, por questões pessoais, eu passei por uma luta muito grande e eu havia me desviado do caminho do Senhor por várias questões pessoais. E chegou um momento que tudo começou a desabar, a desestruturar a minha vida pessoal, como eu posso dizer, a minha família, e problemas de saúde muito sérios, e também vários outros aspectos da minha vida. Eu havia entrado numa depressão muito grande e uns ataques de ansiedade. E isso acabou afetando também um outro aspecto da minha vida que não vem ao caso. Só que aí eu comecei a me reaproximar de Deus, sabe? Porque eu estava sentindo uma dor muito grande, uma dor tão grande que eu achava que eu ia morrer, que eu nunca ia conseguir superar. Isso foi no final de 2019 para o começo de 2020. E eu estava vendo tudo desabando, a minha família, minha estrutura familiar, a harmonia entre a gente. E foi uma dor muito grande, foi terrível. Eu não conseguia ficar parada, não conseguia ficar em um único lugar. Mas eu voltei a conversar com meu Deus. Eu tinha muito o costume de falar para as pessoas que eu sou evangélica, que eu era evangélica, né? Quer dizer, eu sou evangélica, mas eu falava para as pessoas: eu sou evangélica, eu sou do Senhor, eu sou evangélica, eu sou do Senhor. Mas eu repetia aquilo como mais um pensamento do que realmente sentia no meu coração. Porque eu estava afastada do Senhor. Por mais que eu estivesse orando todos os dias, sempre orando a Deus, sempre buscando Ele em oração, eu estava afastada dele, eu estava em desobediência. Então, quando eu senti essa dor, quando eu senti que não havia mais esperanças, quando eu senti que se Deus não entrasse naquela hora na nossa vida, na vida da minha família, não tinha mais esperança. Aqui a minha família ia acabar. E eu sentia que a minha vida ia ser ceifada. Então eu voltei para Deus, voltei a buscar o caminho do Senhor, voltei a frequentar os cultos presenciais, porque há muitos anos, o simples fato, apesar de eu falar que eu era evangélica, que eu era de Deus, o simples fato de minha mãe ficar me chamando para ir para a igreja me dava um desconforto muito grande, me dava uma revolta. E eu não quero entrar muito nesse mérito, né? Porque não diz respeito somente a mim, mas também a minha mãe. Mas a minha mãe, ela estava sempre indo no culto, sempre indo buscar o Senhor, mas ela tinha atitudes depois do culto, exatamente no mesmo dia, que me desagradavam e me faziam me afastar. E nada que eu fiz, posso falar culpa disso, culpa daquele. Tudo eu fiz da minha própria vontade. Ninguém nunca me obrigou a nada. Então, quando eu falo que me dava um desconforto muito grande, era o inimigo que estava tentando se apossar da minha vida. Porque eu sentia, quando ela me chamava para ir para a igreja, ou quando alguém me chamava para ir para a igreja, eu sentia um desconforto muito grande e uma revolta no meu coração. E aquilo eu não entendia, porque há tanta revolta, mas ao mesmo tempo eu não estava conectada com Deus para entender que aquilo era o inimigo tentando ceifar a minha vida. Então eu senti aquela revolta de não querer ir para a igreja. E quando
eu fui depois de um tempo, fui convidada por uma menina da minha faculdade. Ela me convidou para um retiro. E eu fui para o retiro não para buscar a Deus, mas fui para o retiro porque eu queria fazer uma viagem, porque queria fazer um passeio. E quando eu cheguei lá no retiro, eu me senti tão deslocada, tão mal, que eu nunca tinha sentido aquilo, porque eu sempre frequentei a igreja desde criança. E sempre me senti bem, gostei de estar na igreja, mas ali eu me senti deslocada, como se eu não fizesse mais parte daquele corpo. Oh, glória! Era o inimigo tentando mexer com os meus sentimentos, tentando me distanciar da igreja, porque ali na igreja era o corpo de Cristo que estava ali. Então eu senti que não fazia parte dali. Então, aqueles 2 dias que eu passei com o pessoal, eu senti depois de um tempo uma paz, e chorei, e ouvindo as pregações, chorei, me arrependi, falei para Deus, Deus me desculpa, e voltei para casa, querendo me reconciliar com Deus. Isso foi em 2018, eu acho, foi mais ou menos 2018. Só que aí, depois que eu saí dali, daquele retiro, daquele pessoal da igreja, eu me afastei novamente do Senhor, porque eu voltei para o pecado, eu voltei para as mesmas práticas. Por mais que eu tentasse burlar, sair desse pecado, eu não tinha forças para fazer isso sozinho. Então, Deus ali, com esses jovens que eu fui, me mostrou que eu estava distante dele. Então, o que adianta eu falar para as pessoas que eu sou evangélica? O que adiantou eu falar para as pessoas que eu sou de Deus quando verdadeiramente eu não era? Então, Deus tentou me reconciliar ali em 2018, mas eu não tive forças, porque eu me afastei do pessoal da igreja. Eu voltei a praticar as mesmas coisas desobedientes à vontade de Deus. Então, quando em 2019, é como dizem, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então eu comecei a passar por muitas lutas, muitas provações e uma dor muito terrível no meu coração em 2019 para 2020. Eu tive uma perda na família muito grande, uma perda de uma vida que foi assim, de repente, ninguém esperava. No ano novo, essa pessoa, o meu avô, estava com a gente, brincando, rindo, se divertindo, e poucos dias depois ele veio a falecer. Então juntou os problemas de saúde, os problemas relacionados a vários aspectos da minha vida, uma depressão muito grande, uma ansiedade muito grande. Então eu não estava aguentando. Vieram muitas provações ao mesmo tempo, e eu sentia, porque apesar de eu falar que eu era de Deus, apesar de eu falar que era evangélica e não ser, ainda assim, no fundo, no meu coração, eu acreditava, cria realmente em Deus. E Deus não desistiu de mim, não desistiu da sua ovelha que estava fora do aprisco. Eu estava passando por lutas. Muitas pessoas poderiam simplesmente desistir de tudo, se entregar à dor, se entregar à derrota, se entregar a desistir, mas eu não estava sentindo uma luta, muita luta e muita dor, e eu reconheci naquele momento eu sempre crendo em Deus, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, Filho de Deus, eu não desisti e comecei a me reconectar com Deus, porque eu admiti que eu não sou nada. Se não fosse Deus, aquela luta ia ceifar a minha vida. Se não fosse Deus, a minha família seria ceifada. Se não fosse Deus, eu não ia vencer essa luta. Então eu me reconectei com Deus. Eu realmente, quando estava passando essas lutas, eu não estava enxergando o futuro para mim. Eu não enxergava a melhora. Eu só enxergava o poço, o fundo do poço.
Então eu me reconectei com Deus, comecei a orar, a chorar, chorei muito, orei a Deus, orei ao Senhor, pedindo que me desse forças, que me ajudasse, oh aleluia, que Ele intercedesse pela minha família, que Ele intercedesse por nós, que Ele se colocasse à frente da minha luta, da minha batalha, que Ele fosse à frente, porque eu sozinha não conseguiria, pois sem Ele eu não sou nada. Por mais que meu corpo possa se mover, tenha se movido todos esses anos que eu estive afastada de Deus, nada consegui, nada prosperei, nunca tive uma verdadeira alegria como eu sinto no dia de hoje. Deus veio comigo em um momento que eu estava ali orando. Eu não estava conseguindo ficar parada no lugar, irmãos. Eu tinha que ficar andando o tempo todo, senão a dor no meu coração era muito grande. Então eu ficava andando de um lado para o outro, andando para lá, para cima, para baixo, tentando amenizar aquela dor no meu coração e falando com Deus, buscando Ele na palavra, uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Eu peguei a minha Bíblia e comecei a buscar Ele na palavra. Foi então que depois de muitos anos sem ver no céu, eu estava orando a Ele, pedindo a Ele, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude nessa situação, me acode, Senhor, me socorre, meu Deus. Foi quando eu eu entrei para dentro de casa, eu estava andando assim fora de casa, no quintal, e um momento eu fui beber água e entrei para dentro de casa. De repente eu olhei pela janela e o céu estava assim, estava uma luz amarelada. Aí eu comecei a pensar, Senhor, o céu está amarelado, acabei de entrar, o que aconteceu? Quando eu abri a porta e saí, eu olhei para o céu, estou toda arrepiada, Senhor. Eu olhei para o céu e uma coisa que eu não via há muitos anos. Eu vi no céu um lindo arco-íris. Um arco-íris tremendo, assim, muito lindo. Ai, Senhor, glória a Deus. Eu vi um arco-íris, gente. Para quem não sabe a história, depois que Deus mandou o dilúvio para acabar com as pessoas da terra, sem ser a família de Noé, né, com exceção da família de Noé, Deus prometeu para Noé que nunca mais acabaria com a humanidade através de um dilúvio. E o sinal dessa aliança que ele fez com Noé, por assim dizer, né, foi o arco-íris. E eu, por mais que tenha crescido desde criança na igreja evangélica, eu não tinha conhecimento muito na palavra. Eu tinha conhecimento muito básico da palavra. E falando e para vocês verem, falando que sou de Deus, mas quando eu posso falar que eu sou de Deus, quando eu nem o conhecia, porque o conhecimento na palavra era raso. Então Deus usou aquele raso do meu conhecimento para falar comigo. Ele poderia ter usado várias formas de falar comigo, mas ele compreendeu que eu só sabia o básico da palavra. Então ele usou um elemento que eu conhecia, que é a história de Noé com o arco-íris. Então, naquele momento, eu dei glórias a Deus e falei, Senhor, obrigada por me responder, Senhor. Muito obrigada por me enviar um sinal, porque eu havia pedido a Ele, Senhor, dê um sinal. Ajude-me, Senhor. Oh, glória, Senhor. Perdoe-me. Então, eu vi o arco-íris. E quando eu vi o arco-íris, eu fiquei tão feliz de ver que Deus tinha me acolhido de volta, tinha me aceitado de volta para o seu caminho. Foi então que todos os aspectos da minha vida melhoraram, a saúde das pessoas da minha família melhoraram, todos os problemas foram dissipados, toda aquela angústia, toda aquela dor no coração foi substituída por um imenso amor por Deus, uma vontade imensa de buscá-lo na palavra, uma vontade imensa de fazer a obra. Ainda me sinto incapacitada, eu sei que não sou ninguém. Às vezes eu estou falando aqui com vocês, meus irmãos, através desse canal. Estou falando com vocês, mas lendo a Bíblia. Mas eu não sei como falar ainda o Evangelho.
Como eu disse, eu me sinto capacitada, mas no dia de hoje eu senti de gravar esse testemunho para você. Meu irmão, se você está passando por lutas, se você está passando por você está nesse estado que nem eu, depressão, problemas na saúde, problemas na família, ora a Deus, pegue a sua Bíblia, busca Deus na palavra, ora a Ele vai te ouvir, Ele conhece teu coração. Na hora da luta, na hora da angústia, a gente não consegue fazer nada. Se você está sentindo que não tem forças para lutar, deixa que Deus lute a sua batalha. Deixa que Deus vá na sua frente. Ele vai te dar forças. Ele vai vencer o inimigo sem você ter que precisar levantar um dedo. Então, meu irmão, eu trouxe esse testemunho para vocês. Agora no ano de 2021, em 2019, começo de 2020, eu não via futuro para mim, eu senti uma dor tão grande, mas essa dor, hoje eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada para honrar a glória do Senhor. Eu estava enfrentando tantos problemas de saúde que vocês não conseguem nem imaginar. Eu estava com muitos problemas de saúde, passando mal todo dia passando mal. A minha família também com problemas de saúde muito grandes. E eu orei para Ele e Ele me escutou. Oh, aleluia! E hoje eu peço a Ele que me ajude capacitando na palavra, nos ensinamentos dEle, que Ele abra minha mente, meus ouvidos e os meus olhos espirituais, para que eu possa compreender cada dia mais a palavra dEle. E se você se sente como eu, é uma pessoa que estava afastada, estava em pecado, que estava indo em velocidade para o caminho da morte, mas Ele não desistiu de mim, e Ele não desiste de você. Ele nunca vai desistir de você, meu irmão. Ele te ama, Ele te ama, Ele quer fazer o melhor com a tua vida, mas é você que não está deixando, irmãos. Deus, Ele estende a mão para você, mas você tem que estender a mão para Ele também. É através da palavra. Leia a palavra. Você não está entendendo, meu irmão? Não desiste. Leia a palavra até você entender. Peça a Deus para ensinar você, para ajudar você a entender. Porque é o Espírito Santo que nos ensina a palavra. Não é a gente, não é conhecimento terreno que vai fazer a gente entender a palavra. É o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a importância, como eu falei, quando eu voltei a frequentar a igreja, eu parei de sentir aquele desconforto como se eu não pertencesse àquele lugar. Eu parei de sentir aquela revolta muito grande por estar dentro de uma igreja, porque Deus habita em mim, Deus está comigo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou parte do corpo de Cristo aqui na terra. E meu irmão, queira você também ser o templo do Espírito Santo. Queira você também fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, meu irmão. Mas você precisa estender a mão para Deus. Deus está querendo te erguer. Deus está querendo vencer as suas batalhas. Deus está querendo te dar conforto, esperança, cura, libertação. Mas, meu irmão, se você não estender os braços para Ele, pedindo ajuda para Ele em oração, buscando na palavra, estando dentro da casa de oração, porque a igreja, vocês podem achar, mas a igreja não somos nós. Sim, somos nós, mas a igreja, a casa do Senhor, é chamada de casa de oração. Se vocês não têm forças nem para orar, como vocês vão conseguir se libertar? É aí que os pastores entram. Deus ungiu os pastores para ajudar as ovelhas. E as ovelhas perdidas, como eu fui, precisam de um pastor para nos guiar para o caminho que é Jesus. Então, meus irmãos, eu só queria dar esse testemunho. Queria falar para você, irmão, estende as tuas mãos, que Deus está querendo te ajudar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus passe com você que está ouvindo essa mensagem.
Que Deus passe te dando ânimo para buscá-lo, forças. Que agora você que não tem forças nem para levantar, você não está querendo mais, digamos, tomar um banho, você que não tem forças para, não quer mais se alimentar, você que acha que tudo acabou, que Deus passe agora renovando as suas forças, que você sinta agora um arrepio do Espírito Santo tentando chegar até você. Que você se levante nesta hora, vá para o seu quintal, vá para onde você sentiu uma área aberta na janela, olhe para o céu e dá glória a Deus. Peça a Ele que te dê um sinal da glória dEle, um sinal da presença dEle na tua vida. Fale com Ele, peça para Ele, Ele vai interceder por você. Fala com Ele: meu Deus, eis-me aqui, meu Deus, ajuda-me, socorre-me, Deus. E em nome de Jesus, Ele vai honrar o seu pedido, Ele vai honrar a sua oração, e você vai dar um testemunho tremendo dentro da sua congregação, dentro do seu ministério. Você vai dar um testemunho tão lindo para a honra e glória do poder de Deus. Irmãos, eu espero que de alguma forma esse meu testemunho tenha tocado nos corações de vocês, porque, meus irmãos, Deus é maravilhoso e não existe outro Deus como Ele. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Ele nos salva, Ele nos liberta e Ele nos ama. E sentir o amor de Deus por você não tem como explicar. Você se sente todo arrepiado, você se sente tão bem. Vamos orar sempre. Vamos buscá-lo na palavra sempre. Vamos ir ao culto presencial sempre que possível. Eu sei que a pandemia está difícil, mas vamos sempre buscá-los, irmãos. Amém.